E é muito importante que essas pessoas que têm essa preocupação didática, elas têm uma noção do repertório do seu interlocutor. Sim. E sobretudo da diversidade de repertório do seu interlocutor. Então, é preciso encontrar mecanismos para se fazer entender por qualquer um. Por qualquer um. Então, a ideia da parábola, ela é uma iniciativa didática para passar uma mensagem a ser compreendida por qualquer um. Preocupação que um filósofo grego de fina cepa não teria, porque ele só fala, né? Tanto que, inclusive, Platão e Aristóteles teriam literatura para os iniciados, literatura para o segundo escalão, literatura para... E os diálogos seriam, assim, a parte mais popular da sua produção. Ora, Jesus, até em grande coerência com o que ele dizia, ele já se manifestava para ser entendido por qualquer um. E, claro, não é através de abstrações, noções e conceitos que você é entendido. Por quê? Porque se porventura o indivíduo não teve na sua trajetória a oportunidade de entender o significado daquele conceito, ele está excluído do entendimento. Esse é o poder da história, né? Entende o que eu estou falando? Então, o que eu acho engraçado, porque... o Rodrigo falou da arrogância, né? E eu acho que está aí um outro grande mérito da filosofia, que quando ela é bem levada a cabo, ela vai colocando você num bom lugar, no seu, né? Vai, sabe, viu? Baixa a sua bola e como muitas vezes a sociedade cobra uma espécie de demonstração de autossuficiência, né? Veja, por exemplo, os currículos, as entrevistas de emprego, o que dizer para o empregador para ser contratado. E tudo isso indica uma espécie de supercapacitação, né? Exageros de capacitação. E a filosofia, ela vai no sentido literalmente contrário, ou seja, a cada novo degrau abre-se um novo campo de ignorância. É por isso que quanto mais se estuda, mais gritante é a ignorância. Por quê? Porque é aquele conhecimento que permite iluminar o que você percebe que não sabe. Ao passo que, se você não chegou ali, você sequer pode saber que não sabe. Tá perfeito isso? Então eu acho que Sócrates é o grande exemplo, né? Com aquela história, por que os deuses dizem que eu sou o mais sábio, se eu não sei nada? Já entendi. Eu, pelo menos, sei que não sei nada. Os outros, nem isso. Então, eu estou na frente, de fato. E os deuses, como têm sempre razão. Então, agora, voltando aí à questão das grandes narrativas, né? É muito importante você entender o quanto, muitas vezes, o domínio de certas noções, né, tem diretamente a ver com o tipo de vida que você viveu, tem diretamente a ver com os lugares que você frequentou ou os lugares que você pôde frequentar. E muitas vezes a dificuldade ou a incapacidade de aceder a pensamentos que requerem conceitos, noções e abstrações acaba sendo confundido com algum tipo de burrice ou falta de inteligência, etc. O que é completamente absurdo e tem diretamente a ver com as oportunidades que um certo tipo de vida facilitou. Então,
Jesus falava por intermédio de parábolas e essas histórias eram compreensíveis por qualquer um. Mas é claro, cada coisa está no lugar de outra, né? Então, nesse sentido, a própria ideia da palavra símbolo, né? A sua origem tem a ver com isso, né? Porque tudo que tem sim, que vem do grego, remete a essa união de mais de uma coisa, sabe? Como síntese, por exemplo. Tá. Né? Então, a palavra símbolo, né? Ela até tem a ver com um palitinho que você quebra no meio, mas você pode juntar direitinho de maneira a reconstituir o palitinho original, né? Essa é a origem da palavra símbolo. Então, qual é a graça da história? É que você tem ali uma narrativa e eu diria que cada elemento dessa narrativa pode ou sugere a vinculação de outros elementos, que é, no final das contas, o que você está pretendendo ensinar. Mas veja que o próprio Platão, no livro 7 da República, propõe o mito da caverna, a mais conhecida alegoria da filosofia de todos os tempos. Ora, é evidente que Platão não está querendo contar uma historinha de um cara que saiu da caverna e teve fotofobia ao encontrar a luz do sol. É evidente que cada elemento daquela história está no lugar de outro. Tem uma função. Está no lugar de outro. E assim, as parábolas têm essa mesma característica. Cada elemento remete a outros. E como, claro, o céu é o limite, essa investigação de significado, ela não tem necessariamente uma resposta certa e fechada e acabou por ali. Não, ela pode permitir outras e outras interpretações e um refinamento de interpretações com vistas à busca de uma espécie de verdade tendencial, uma coisa que você vai rafinando para tentar descobrir, em função de outros elementos, o que o narrador de fato queria contar com aquilo. Entende? Então, nesse sentido, é muito maravilhoso, porque tal como nós apresentamos aqui na parábola dos talentos, onde você dá mais para um, tanto para outro, e depois você aplaude um e critica outro. O que é que está sendo explicado aqui? Está sendo explicado aqui que o importante, o que tem valor, é o que o cara fez depois da distribuição das moedas. E é claro, isso permite uma compreensão em vários níveis, mas, sobretudo, isso dá a todos a chance de algum entendimento a respeito do que está sendo ensinado. E é claro, você tem que considerar que essa parábola ela é proposta num momento em que o pensamento grego ainda era extremamente forte, presente, importante, etc. Então, quer dizer, é claro que quando você propõe uma tese subversiva como essa, né? Porque é subversivo em relação a, né? Então, quando você propõe uma tese subversiva como essa, é evidente que você precisa, você busca a adesão, não há fala que não busque alguma adesão, e você busca uma adesão em cima de recursos que você supõe sejam os recursos cognitivos do seu interlocutor. Então, a parábola era o meio adequado para que isso acontecesse, né? Eu vou no meu podcast, professor Rodrigo, toda quinta-feira eu tenho um podcast onde eu mesmo
pergunto e eu mesmo respondo. Porque assim a gente evita problemas de voo e de táxi, né? Se eu não estiver, nada acontece. Se o perguntador não for, quem responde também não vai, né? Não vai. E eu fiz a Ilíada e a Odisseia, fiz a Divina Comédia, ou seja, primeiro contando do meu jeito e depois mostrando dentro do meu orbital de conhecimento o que aquilo tem a ver com outras coisas, etc. Então agora eu estou começando a trabalhar o pensamento de Jesus. E é muito fascinante porque eu fiz uma distribuição de conteúdos e eu me dou conta de que eu levarei exatamente 1 ano para começar a roçar a epiderme do problema. Isso com episódios semanais, né? E eu comecei tratando dessa relação da filosofia com a religião. Eu pretendo fazer uma cama bem feitinha para depois trazer as parábolas e que elas encontrem um terreno mais fértil de compreensão. Agora, que fique claro para todos que me ouvem, porque essa é uma convicção íntima que eu tenho. Uma coisa é você saber o que Jesus disse. A outra coisa é o que Jesus disse, de fato, nortear a tua vida, né? Fazer parte da tua vida. Te ajudar a viver. São coisas muito diferentes. Nada te impede de conhecer de cor e salteado a crítica da razão prática de Kant e ser um calhorda na hora de viver. Não é impossível. Nada te impede de conhecer perfeitamente, sei lá, a parte 3 da ética de Spinoza e ser um vivente pífio do ponto de vista emocional. Existe um domínio conceitual que fica num certo nível e que não permeia necessariamente a vida. Pois seria muito lamentável que isso acontecesse no caso de Jesus. Nos outros casos também, mas no caso de Jesus em especial.